Correção com gabarito da primeira avaliação trimestral de História e Geografia 2021, nono ano, questões 1 a 26. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da primeira avaliação trimestral, Primeira República no Brasil. A Primeira República, também conhecida como República Velha, constitui a primeira fase da organização republicana nacional e vai desde a proclamação da República em 1889 até a chamada Revolução de 1930. Pela liderança do poder do Estado, alternaram-se confrontos e alianças da oligarquia rural e os militares nas Forças Armadas. De acordo com o texto, em relação ao Brasil, a Primeira República foi um período de modificação Então, instaurou-se a República Velha e proclamou-se a República em 1889. Então, houve uma modificação da organização política. Antes o governo era imperial. Letra B. Pessoal, se as correções dos Geografidades têm ajudado vocês, então já dê o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Já clica aí no botãozinho, ok? 2. Observe a imagem e responda. Primeira deputada federal do Brasil, Carlota Pereira de Queiroz, na Câmara em 1934. Essa imagem destaca a atuação de uma mulher na sociedade brasileira que, letra D, rompeu a hegemonia masculina nas instituições governamentais brasileiras, porque ela foi a primeira mulher a ter participação política. Lembrando que ainda hoje as mulheres têm uma menor participação política em todos os governos, né? Mesmo nos tempos de hoje. A participação política ela é mais masculina do que feminina, apesar da população feminina ser maior do que a masculina. 3. Selo espanhol retratando Francisco Franco, chefe do Estado da Espanha. Com base nessa imagem, o fato da figura de Franco estar em material público de grande circulação da Espanha remete criação da religião oficial, a ideia de tornar um líder divino, culto ao líder político. Sim, né? Então esse cultuar não é no sentido religioso, é no sentido de fazer uma referência, de admirar, de fazer com que ele seja conhecido. Letra C de casa. Tipos de colonização da América. Os países considerados latinos tinham uma colonização de exploração, ou seja, apenas forneciam riquezas oriundas da natureza, madeira, pedras preciosas, entre outros, e cultivavam os produtos tropicais, cana-de-açúcar, café, borracha, entre outros. Em resultado a essa intensa exploração, os países latinos herdaram um período de grande atraso socioeconômico que reflete nos dias atuais. De acordo com esse texto, a colonização da América Latina teve como consequência, até hoje esses países são dependentes dos países mais ricos, porque teve um atraso socioeconômico. Letra A, elevada dependência dessa região em relação às nações ricas. Letra B, a redução das importações de produtos? Não, continua importando. O aumento do fluxo de imigração originário do continente asiático não tem nada a ver com esse texto. Crescimento do desemprego nas grandes cidades do norte brasileiro também não está relacionado a esse texto, não é isso? Então, letra A. 5. Existem cerca de 110 mil pessoas servindo em 20 operações de paz lideradas pelo Departamento de Operações de Manutenção de Paz das Nações Unidas, nos 4 continentes, em 12 fusos horários diferentes, impactando diretamente a vida de centenas de milhares de pessoas. Os números atuais são 7 vezes maiores do que aqueles de 1999. As tropas de paz das Nações Unidas proporcionam uma ação pré-conflito para que os confrontos bélicos sejam evitados, a deposição de governantes que desrespeitam os direitos humanos, a manutenção do cessar-fogo e o alívio das tensões sociais locais. Sim, isso aí são operações de manutenção da paz. As Nações Unidas fazem esse pré-conflito? Sim. Depõem governantes? Não exatamente, né?
Mas como é uma operação de manutenção de paz, então é a manutenção do cessar-fogo, é alívio das tensões, certo? Levantamento de fundos para o pagamento das dívidas. Ela também faz isso, mas não está relacionado a este texto. Globalização. É o caso da hegemonia dos Estados Unidos, que ao se tornarem potência econômica e política, passaram a ditar modelos a serem seguidos pelo restante do mundo. Como exemplos, destaca-se o perfil do cinema de Hollywood, hábitos alimentares como o fast food, além da influência musical e da predominância do inglês. Esse texto apresenta uma situação representativa do processo de globalização, que é letra A dinâmica cultural. Então, hoje a gente tem acesso a diferentes culturas proporcionadas pela globalização, mas especialmente a cultura americana. Então, B, retração dos fluxos. Não, houve aumento dos fluxos. Isolamento social. De maneira alguma, a globalização aumentou a relação entre as pessoas no mundo. Término do regionalismo? Também não, ainda continuamos com um regionalismo, os blocos econômicos, então ainda há um regionalismo forte, ok? Letra A. 7. Imagem da Proclamação da República em 1889. Com base nessa imagem, o contexto que levou à proclamação da República no Brasil se desenvolveu a partir de um golpe militar. Nós sabemos que houve uma tomada de poder pela elite brasileira, principalmente. Diretrizes do Estado Novo. A Constituição de 37 fixou as diretrizes da política social e trabalhista que seria implementada no Estado Novo. Foram confirmados direitos trabalhistas já fixados na Constituição de 34, como salário mínimo, férias anuais, descanso semanal e também mantida a Justiça do Trabalho, encarregada de dirimir conflitos entre empregados e empregadores. Esse texto descreve avanços da Constituição de 37, que ampliou as conquistas dos estrangeiros, militares, políticos ou trabalhadores? Trabalhadores. O texto todo fala sobre essa questão trabalhista. Letra D. Revolta da chibata. O uso da chibata como forma de punição era uma característica que a Marinha brasileira havia herdado da Marinha portuguesa do período colonial, a partir de um código conhecido como artigos de guerra. Essa forma de punição era dedicada somente aos postos mais baixos da Marinha, ocupados em geral por negros e mestiços. Então, de acordo com esse texto, a revolta da chibata foi uma revolta principalmente pelas pessoas dos postos mais baixos, porque recebiam chibatadas, que eram punições daqueles que eram dos postos mais altos. Então, dentre essas opções é a letra B, exclusão social a que eram submetidos os militares de postos subordinados, ou seja, dos postos mais baixos. Letra B. 10. A chamada Terceira Revolução Industrial, iniciada na década de 70, casada com a ideologia do neoliberal, vai modificando rapidamente o panorama geográfico, econômico, social, político e cultural no mundo. Com base nesse texto, o desenvolvimento técnico-científico informacional produz consequências de ordem política, econômica e social no mundo por meio da integração virtual promovida pela globalização, melhoria ambiental proporcionada pelas máquinas? Não. Queda no número de pessoas sem emprego informal? Não. 10. Com base nesse texto, a chamada Terceira Revolução Industrial, iniciada na década de 70, casada com a ideologia neoliberal, vai modificando rapidamente o panorama geográfico, econômico, social, político e cultural no mundo. 10. Com base nesse texto, o desenvolvimento técnico-científico e informacional produz consequências de ordem política, econômica e social no mundo, por meio da letra A, integração virtual promovida pela globalização? Sim. B, melhoria ambiental? De maneira alguma. Queda no número de pessoas sem emprego formal? Não, não houve queda do número de pessoas sem emprego formal. Nós temos visto um aumento da terceirização no mundo.
ou seja, de postos de trabalho sem carteira assinada. Valorização dos costumes dos países emergentes. Não, os países que têm a sua cultura valorizada é principalmente aqueles que têm bastante dinheiro, os países mais ricos ou desenvolvidos. 11. A partir do século XX, com a revolução técnico-científico-informacional e consolidação do capitalismo financeiro, temos a expansão das grandes multinacionais pelo mundo. Esse texto descreve qual situação representativa da globalização. Então, é a letra A, aparente redução física das distâncias. Porque os países têm várias sedes de empresas em outros locais e também hoje nós conseguimos comprar produtos e matérias-primas de várias partes do mundo. Então, parece que os países ficaram, de certa forma, mais próximos. Evolução dos meios de comunicação ocorre, mas não é o que está sendo tratado nesse texto. Formação de blocos econômicos também não é o que está marcado no texto. E nova divisão internacional do trabalho. Também não é este tema. Então, letra A. Transformação digital no mercado financeiro. Entenda melhor as mudanças. As companhias de diversos setores já começaram a se adaptar às novas tecnologias do mercado. Agora, os clientes começam a receber transformação digital no mercado financeiro. O processo foi acelerado com o surgimento das fintechs, que são empresas especializadas em tecnologia da informação, que oferecem serviços ágeis e automatizados. Com isso, os bancos tradicionais também precisaram se adaptar à nova realidade. Então, hoje nós temos diversos bancos, inclusive, que são internacionais, Nubank, Inter, que são digitais, não tem a base física. 12. A transformação digital descrita nesse texto modificou as dinâmicas do espaço geográfico por meio da letra A, descentralização das transações monetárias. Porque não tem que ser feito num país fixo, pode ser feito pela internet. A Revolução Constitucionalista de 1932 ou Guerra Paulista foi o primeiro grande levante contra a administração de Getúlio Vargas. Também o último grande conflito armado ocorrido no Brasil. O movimento foi uma resposta paulista à Revolução de 30, a qual acabou com a autonomia dos estados garantida pela Constituição de 1891. De acordo com esse texto, a Revolução Constitucionalista de 1932 foi influenciada por doutrinas de origem religiosa? Não. Ideologias de socialismo? Nada a ver com o texto também. Objeções à centralização do Estado? Sim, porque Vargas colocou como representantes do Estado aqueles que eram ligados a ele e não aqueles que o povo queria. Vargas queria centralizar o Estado, fazer com que o governo federal tivesse mais poder. Então, isso é uma objeção deles a essa centralização do Estado. Algumas mudanças começaram a ocorrer no mercado de trabalho durante as greves realizadas em 1907 e 1917, com a influência de imigrantes europeus. De inspirações anarcossindicalistas, que buscavam melhores condições de trabalho em fábricas, em sua maioria têxtil, onde predominava a força de trabalho feminina. Entre as exigências das paralisações estavam a regularização do trabalho feminino, a jornada de 8 horas e a abolição de trabalho noturno para as mulheres. Então, esse texto destaca o papel do movimento social com o objetivo de levar à construção de um governo feminino? Não. Mudar o papel da mulher da sociedade? Sim. Mudar, na verdade, as condições da mulher nessa sociedade. Proteger o direito da mulher a atividades domésticas? Não, porque está relacionado aí ao mercado de trabalho. Valorizar grupos empresariais femininos? Nada a ver. O texto não fala sobre isso, fala sobre trabalhadoras. Letra B. 15. Localizada entre os estados do Paraná e Santa Catarina, a região foi marcada por disputas em razão de uma rica floresta e uma grande região dedicada à produção de erva mate. Uma das mais imediatas manifestações desse problema
se dava na pressão exercida pelos grandes proprietários de terra que forçavam agregados e poceiros a se estabelecerem em outras terras. Esse texto retrata a Guerra do Contestado, ocorrida em 1912 e 1916, que foi um conflito de base territorial. Está falando, a questão das terras era um grande problema. Então, letra D. E também era entre estados, então a base era territorial. 16. Observe a imagem e responda. No mapa são considerados países ocidentais. Mapa das primeiras civilizações. O que é o ocidental? Então, ocidentais são aqueles que estão com as listinhas. Então, a gente tem aqui a América do Norte, a Europa, a Austrália, Nova Zelândia. Então, são os países que são considerados economicamente melhores. Então, apresentam semelhanças socioeconômicas. Letra A. 17. Um pequeno smartphone realiza operações que no passado eram feitas por vários equipamentos. Ele substitui telefone fixo, gravador, máquina fotográfica, televisor, rádio, aparelho de GPS, além de permitir o acesso à internet. Esse texto destaca uma característica do processo de globalização, que consiste na ampliação de investimento em evento cultural. Tem nada a ver com o texto. Evolução das tecnologias de comunicação? Sim, é exatamente isso. Extinção do ensino presencial? Não aconteceu isso ainda, né? Redução das desigualdades socioeconômicas? Não, até mesmo porque isso aumenta a desigualdade socioeconômica, porque aqueles que não têm dinheiro para comprar essas tecnologias ficam, de certa forma, excluídos. E daí surgiu, inclusive, a expressão exclusão digital. 17, letra B. 18. No entanto, a partilha do território foi realizada pelas nações europeias que não consideravam as divergências étnicas existentes antes da colonização. Desse modo, os territórios estipulados pelos colonizadores separavam povos da mesma característica histórico-cultural e agruparam etnias rivais. De acordo com esse texto, uma das características da partilha da África foi, letra A instabilidade política que resultou em conflitos étnicos. Porque está aí falando que houve divergências étnicas, porque juntou, inclusive, populações e povos que eram brigados, etnias que eram brigadas entre si, eram rivais dentro dos mesmos territórios. Constituição de 34. Uma nova Assembleia Constituinte. O texto foi influenciado pela Constituição Alemã da República de Weimar. Estabeleceu o voto universal e secreto, o salário mínimo, a jornada de 8 horas e, pela primeira vez, assegurou às mulheres o direito a participar nas eleições. De acordo com o texto, qual foi a ampliação dos direitos políticos presentes na Constituição de 34? Então, foi o direito à participação política às mulheres, né? Que fala que pela primeira vez foi concedido a elas. Então, letra C. O estopim da revolta foi o ajuntamento em torno do monge chamado José Maria, em agosto de 1912. Perseguido por trocas catarinenses, os seguidores do monge fugiram em direção ao Paraná, até chegar ao sertão de Palmas, na localidade denominada Irani, onde em 22 de novembro ocorreu o primeiro combate contra a força pública paraense. Esse texto destaca qual característica do movimento do contestado. Então, é a letra A, messianismo de liderança, porque o monge vai ser, de certa forma, relacionado a questões religiosas e vai provocar esse messianismo. Letra A. 21. A Revolução Haitiana foi uma grande rebelião de escravos negros libertos que aconteceu na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791. Então, com base no texto, após o fim da escravidão, a colônia de São Domingos passou por um processo de emancipação política, deixou de ser colônia. Então, letra B. 22. Revolução Industrial. O processo de produção de mercadorias acelerou bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. O resultado foi o estímulo à exploração de recursos da natureza,
de maneira excessiva, uma vez que aumentou a capacidade produtiva. Com base no texto, a Revolução Industrial gerou para o processo de produção. Facilitou o acesso aos lucros pela população? Não, porque ainda continua nas mãos de poucas pessoas o acesso ao lucro. Incentivou a transferência de pessoas para o campo? Não, pois incentivou a mudança das pessoas para o urbano, pois as indústrias estão nas cidades. Proporcionou o estabelecimento de uma democracia política? Não se relaciona exatamente a industrialização com a política. E D, teve uma execução modificada em razão das novas inovações tecnológicas. Sim, tanto que fala que a produção manual se tornou de máquinas e depois essas máquinas foram inovando, gerando aí a primeira, segunda, terceira e até a quarta revolução industrial. Letra D. 23. Essa imagem mostra uma ação de preservação da água que pode ser realizada nas residências. É um tanque de cisterna e após a passagem pelo filtro, a água é levada de volta para o tanque. Então, é a coleta de água das chuvas. E ela se configura na descontaminação da água, na regulação da válvula de descarga ou no armazenamento da água das chuvas? É no armazenamento da água das chuvas, né? Reaproveitamento da água do chuveiro? Não. Todas essas coisas poderiam ajudar, mas aqui está representado o armazenamento da água da chuva. Letra C. 24. A União Europeia é a união econômica e política de 27 Estados-membros independentes que estão localizados principalmente na Europa. A União Europeia foi criada com o objetivo de... Lembrando que o contexto de criação da União Europeia foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, foi assegurar uma paz duradoura e a prosperidade da Europa. Letra A. 25. Os direitos humanos são os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por cor, raça, gênero, idioma, nacionalidade ou qualquer outro motivo. Eles podem ser civis ou políticos, como direito à vida, à igualdade perante a lei e liberdade de expressão. Podem também ser econômicos, sociais e culturais, como direito ao trabalho e à educação e coletivos, como o direito ao desenvolvimento. A garantia dos direitos humanos universais é feita por lei na forma de tratados e leis internacionais. 25. De acordo com o texto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende que as pessoas de países ricos têm direitos diferentes de outras populações? Não, porque, segundo ele, todos têm os mesmos direitos. Que as pessoas refugiadas não têm direito a uma nacionalidade? Não, eles defendem o direito das pessoas refugiadas, independente do local que estejam. C, que todas as pessoas têm o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal? Sim. E D, que todas as pessoas devem participar de instituições da sociedade civil organizada. Não, porque isso aí cada um pode decidir se quer participar ou não. Letra C. 26. Prefeitura anuncia construção de mais de 951 casas populares. Então, esse texto faz referência a uma ação que busca desenvolver transformações no espaço através de abertura de lojas comerciais, ampliação de estabelecimentos de área de lazer, intensificação de condomínios de alto padrão ou oferta de moradia voltada para a população de renda baixa. Então, é voltada para a população de renda baixa, porque são a construção de casas populares. O próprio título nos dá essa resposta. Ok? Então, letra D de dado. Obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o like no vídeo, já se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!